esquecer a minha primeira venda. Eu estava radiante e muito feliz porque afinal era a minha primeira venda como corretora de imóveis. Eu tinha encontrado o imóvel para o cliente, acompanhado todo o processo de financiamento, tinha conseguido a aprovação do crédito, porque lá naquela época conseguir a aprovação de financiamento era como ganhar na loteria, né? E aí marcamos para assinar na Caixa, eu felizona da vida, né? Porque era a minha primeira venda. E aí até que veio a surpresa. Quando os meus clientes assinaram lá na Caixa e a gerente começou a explicar todo o processo, o que eles fariam depois daquele momento, e aí explicou que então eles teriam que solicitar as guias de TBI na prefeitura, ir para o registro de imóveis, pagar o FUNREJUS, a taxa de registro e ainda pagar aquelas taxas lá na Caixa Econômica, veio como se fosse um balde de água fria em mim. Eu não sabia disso. Sim, eu não sabia disso, eu era uma corretora nova. E os meus clientes também não sabiam. E eles não tinham reservado nenhum dinheiro para tudo aquilo. Eu fiquei desesperada e ainda muito envergonhada, afinal eu era corretora de imóveis deles, né? E eu não tinha explicado isso para eles, eu não sabia, porque eu achei que uma corretora tinha que encontrar o imóvel e vender o imóvel para eles, o resto estava tudo certo, né? Então, naquele dia, eu aprendi uma das maiores lições da minha trajetória como uma corretora de imóveis. Ser corretora de imóveis não é apenas encontrar um imóvel e vender esse imóvel. É entender todo o processo da compra, do início ao fim, e preparar o cliente para que ele esteja pronto no dia da assinatura do contrato de financiamento. Foi muito triste. Hoje eu dou risada, né? Mas no momento eu fiquei muito frustrada. A partir dali, comecei a estudar cada vez mais financiamento imobiliário, documentação, tributos, registros, todos os custos que fazem parte de uma operação imobiliária. Porque uma coisa é o cliente conseguir a compra do imóvel e outra completamente diferente é ele conseguir comprar o imóvel sem ser surpreendido pelos custos que aparecem durante toda essa jornada, durante todo esse caminho. Essa é uma situação que ainda eu vejo acontecer. Por isso, antes de comprar imóvel, o comprador precisa colocar na conta não apenas o preço anunciado do imóvel, do valor fechado. Ele precisa ter conhecimento de todas as despesas que acompanham a aquisição. O primeiro dos impostos é o ITBI. ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é cobrado pelas prefeituras, é um imposto municipal. Na minha cidade é 2%, mas existem algumas cidades que variam entre 3%, 4%, ou eu já vi cidades que cobram até 5%. Então, primeiro ponto, o cliente precisa saber sobre ITBI, o que é o ITBI e quando que ele paga esse ITBI. O segundo tributo, ou então taxa que ele vai pagar, são as despesas para a transferência desse bem junto ao registro de imóveis. Cada cartório possui uma tabela e essa tabela, o corretor de imóveis tem a obrigação de saber qual é a média aproximada do custo para que esse cliente possa depois estar transferindo esse imóvel para o nome dele e aí já ficar preparado com aquele valor reservado para esses pagamentos. Junto com a taxa do registro de imóveis, existe um imposto chamado FUNREJUS. Esse imposto ele é cobrado em todas as transações feitas em cartórios e em algumas cidades o registro de imóveis emite um boleto separadamente equivalente a 0,2% sobre o valor do imóvel. Ou então ele cobra junto com aquelas taxas do registro de imóveis no momento da averbação e transferência do patrimônio para o nome de quem está comprando. E a quarta taxa é aquela taxa de financiamento que a Caixa Econômica cobra. A Caixa Econômica cobra uma taxa de financiamento para a emissão do contrato, a taxa de contratação, e junto com isso vem às vezes alguns produtos que o gerente oferece para o cliente não é obrigado a fazer, mas normalmente acaba tornando-se um custo, porque o cliente acaba tendo aquela reciprocidade com a Caixa e acaba fazendo esses produtos, então já precisa também estar preparado quanto será esse valor que vai gastar com a instituição financeira entre taxa obrigatória e produtos do pacote de serviços que o cliente vai estar adquirindo no momento da aquisição do seu financiamento. E os custos número 5 que eu quero falar aqui para vocês é os custos com escritura pública.
Quando o cliente não está comprando via financiamento, ele vai passar por um cartório e lá nesse cartório terá os custos, os emolumentos, taxas e demais documentação necessária para que essa escritura possa ser feita e em seguida vai para o registro de imóvel. Em resumo, dependendo da forma da aquisição desse bem, com financiamento ou pagamento à vista, as custas serão diferentes para uma modalidade ou outra. Mas o importante de todo o processo, quando pensar na compra do imóvel, é preciso pensar nas custas. Quais são as taxas, quais são os impostos que estão inclusos para que essa negociação possa ser concluída. O comprador precisa se preocupar com a entrada e também com o valor que ele vai precisar ter para cumprir com o pagamento de todos esses tributos e taxas no momento de transferir esse imóvel para o seu nome. Depois de tanta trajetória, eu considero que orientar o cliente é a coisa mais importante, é fundamental para que a venda seja concluída com sucesso e o relacionamento do corretor da imobiliária com as partes tenha sido uma forma simplificada e feliz. Se uma pessoa tem exatamente o dinheiro necessário para a entrada e não reservou o dinheiro para essas custas, lá no final vai existir uma decepção, uma frustração e a imagem do corretor pode ser danificada, porque é obrigação nossa, enquanto imobiliário, enquanto corretor, informar todos esses gastos para que a negociação não fique travada lá no final. E é óbvio, né? O vendedor não fica com aquela má impressão que você não passou tudo o que precisava ou então que você omitiu informações. Então, corretor, vamos aprender sobre taxas, custos e financiamento imobiliário. Se você gosta de conteúdo como esse, você pode se inscrever aqui no meu canal. Você pode curtir, compartilhar, enviar para outras pessoas que podem utilizar essa informação de uma forma relevante e transformar conhecimento em vendas. Vendas em faturamento e faturamento em uma profissão bem-sucedida, porque todo corretor sonha em ter muitas vendas no final do mês, não é? Então, segue a Ecleia, vai!